perca de urina, escapes urinários, a enurese noturna, tanto em crianças quanto em adultos. Você sabe qual é a relação ou o que causa isso? Meu nome é Ivan Bonaldo e eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas. Eu trabalho há mais de 10 anos com a nova medicina germânica e a microfisioterapia. E através de todos esses anos de trabalho, a gente pôde perceber que a enurese, a perca de urina, os escapes urinários, eles têm um padrão específico. E o Dr. Hammer, na nova medicina germânica, ele explica um pouco isso. Ele fala que os escapes, eles vêm com relação a um duplo conflito ativo no cérebro. O que é isso? Isso é chamado de constelação esquizofrênica cerebral. E essa constelação, acontece quando? Quando você passa por uma situação de estresse e isso gera um foco, nesse caso, no córtex cerebral. Quando você passa por um estresse relacionado à bexiga, isso vai fragilizar uma região nesse local. Nesse caso, no hemisfério masculino do cérebro, que é o hemisfério direito. Nesse caso, você tem uma fragilidade onde eu não consigo tomar meu lugar, eu não consigo tomar meu território ou tomar o que é meu para mim. E isso fragiliza uma frustração nessa região do cérebro. Mas quando você vive uma segunda situação, uma frustração de não estão me dando o meu espaço, não estão me dando o meu lugar, não estão me dando o que é meu de direito, isso vai fragilizar o outro lado do cérebro, que é o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério feminino. Então, se você tem esse duplo conflito ativo ao mesmo tempo, no hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, você gera uma fragilidade de tal ponto que isso bloqueia o funcionamento da bexiga. Nas crianças, por exemplo, quando elas vivem uma situação de perca de território, vamos dizer que elas gostavam muito de um cachorrinho, aquele cachorrinho era o território deles, é um cachorrinho que eu gostava muito, que eu brincava, que me fazia companhia, quando eu chegava do colégio, ele estava ali, eu podia contar com ele, eu podia brincar com ele, mas aquele cachorrinho eu perdi e eu sofri com essa perda. Então eu gerei uma fragilidade de um lado do cérebro. No caso de meninos, vamos começar com o lado direito do cérebro. Então esse lado do cérebro ele bloqueia com essa fragilidade e aquela pessoa começa a funcionar do lado esquerdo do cérebro. E a partir de então, aquela criança vive uma situação de discussão dos pais. Então 3 meses depois, eu ainda sofro com a perda do meu animal de estimação, com o meu cachorrinho, e os pais brigam e o pai ameaça sair de casa. E essa ameaça gera um medo de perder o pai. O pai saia e eu perco o meu território. Então o pai agora deixa de dar atenção para aquela criança porque ele começa a não ficar tão presente quanto antes. E aquela criança tem uma segunda perca de território que afeta o lado então esquerdo do cérebro. E por mágica, por algum motivo, ela começa a ter perca de urina à noite. Ah, seu moleque, para de urinar na cama. Você só fica fazendo xixi aí para chamar atenção. E não. É realmente porque ele tem um duplo conflito ativo dentro do cérebro dele. Ele tem um duplo conflito de perca de território. E daí, quando o pai começa a brigar, piora as coisas. Porque ele está se sentindo ameaçado de novo no território dele. Ele não tem controle da bexiga dormindo. Ele não consegue, às vezes, controlar naquele momento. Ele simplesmente perde a urina. E essa briga gera uma ameaça de novo que potencializa a região do cérebro e vai aumentando o conflito. E isso aumentando o conflito, aumenta o sintoma, piora o sintoma. Com medo, mais ainda. O medo ainda gera mais fragilidade na região da bexiga e o controle do esfíncter piora ainda mais. Então, quando uma criança vive esses conflitos de perca de território, a intenção é proteger essa criança e mostrar para ela que ela tem o espaço dela, que ela tem o território dela, que não é porque o cachorrinho morreu, que ela está sozinha. Você pode acalentar aquela criança, realmente conversar com ela e deixar ela falar sobre as frustrações dela. Se os pais brigaram, tente explicar o que está acontecendo, que ela possa se sentir segura com aquela situação, mesmo que isso possa levar a uma separação dos pais.
que os pais vão sempre ser os pais dela, que às vezes o pai vai ter uma outra casa, a mãe vai ter uma outra casa, mas ele sempre vai ter os dois pais. E isso pode acontecer na vida adulta também. Quantos idosos têm perca de urina? Isso acontece realmente porque os filhos vão embora, eu me sinto que eu perdi meu território. A minha casa, que era a minha casa, agora eu não posso ficar na minha casa, porque eu tenho que ficar morando na casa da minha filha, que lá tem meu genro, que eu tenho que ficar, mas eu não quero, eu acho que eu estou atrapalhando, não é meu território. Não estão me dando o meu território, não é a minha casa. Isso fragiliza, então, o hemisfério do cérebro. E eu perdi meu esposo, eu perdi o meu território, de novo. Então, quanto mais conflitos de território essa pessoa tem de fragilidade, ela vai perder, então, perder a capacidade de segurar a urina. E ela vai ter, então, esses escapes urinários. E aí, faz sentido isso para você? Você já teve isso na tua infância, ou na tua vida adulta, ou conhece, às vezes, a sua mãe, seu pai, ou algumas pessoas que têm essa situação de escapes urinários? Tenta explicar isso para eles, tenta ver na vida deles o que eles possam ter vivido, que possa desencadear essa sensação de perca de território e talvez possa dar um território para eles. Qual é o território que falta para eles, para que eles possam então reconquistar esse espaço e talvez a bexiga volte a funcionar de uma maneira normal. E aproveite, compartilhe, curta esse vídeo e manda aí, veja lá no meu site www.ivambonaldo.com.br. Se você quer saber mais informações, mande algumas dicas de vídeos que você quer ainda assistir, aí coloca aí no vídeo abaixo e eu te vejo no próximo vídeo.